Quero trazer uma palavra para nós aqui, que tem como tema, seja cuidadoso. Seja cuidadoso. Você pode repetir comigo? Seja cuidadoso. Glória a Deus. Você sabe o que é ser cuidadoso? É uma pessoa que tem cautela. Uma pessoa que faz as coisas com uma certa... com cuidado. Procura fazer as coisas com calma, com tranquilidade. E eu trouxe, estava pensando sobre isso, eu trouxe algumas coisas da minha memória, quando o Benjamin nasceu, o Benjamin nasceu e quando a gente chega, os recém-papais ali, que estão com o nenenzinho ali no colo, chega em casa, é uma doideira, porque você vai 2 e volta 3 da maternidade, e você então tem aquele cuidado para trocar uma fralda, para dar um banho, para fazer coisas pequenas, para ver se está dormindo, você dá uma olhadinha lá para ver se está respirando, algumas coisas que os pais, de primeira viagem, eles fazem, devido ao cuidado, à cautela. Talvez também você, assim como eu, quando peguei, o meu primeiro carro, você sai dirigindo naquele cuidado, naquela calma, você vai andando devagar, você vai com cautela, você olha para os dois lados umas 4 vezes, pelo menos, antes de atravessar um cruzamento, então você anda com todo cuidado, ou talvez até mesmo, sabe quando a gente tira a habilitação? O primeiro ano é provisório, é uma carta provisória. O Tiago fez a prova de moto essa sexta, passou, Tiago? Deus abençoe, glória a Deus. E agora ele vai fazer a de carro também. E quando ele pegar a CNH, o primeiro ano ele não pode tomar nenhuma multa, então ele vai ter que dirigir com mais cuidado ainda, ser bem cauteloso. Tem o Mateuzinho também, ele pegou a carteira dele também, tem 1 ano e não pode tomar nenhuma multa. E eu tenho certeza que você, talvez, se você não se encaixou nesses 3, você trouxe à sua memória algo que você é cauteloso, algo que você toma um certo cuidado, algo que você faz, dependendo imagina as pessoas que não estavam fazendo isso daqui, arrumando aqui, essa extensão do púlpito, fazendo aqui a instalação do drywall. Você tem que ser cuidadoso, senão não fica um negócio bonito, não fica um negócio legal. Mas o que a Bíblia nos diz em relação a isso? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Paulo, ele recomenda para nós, cristãos, sobre ser cuidadoso. Glória a Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. Glória a Deus. Que diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele traz essa carta, a carta de Efésios, é uma carta... eu gosto muito dessa carta. Eu acho que das cartas paulinas é que eu mais gosto de ler, estudar, porque você vê ali ele trazendo toda a questão de que o Senhor nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, nos amou, nos predestinou e nos chamou pelo nome. Você vê a carta sendo construída, mostrando a soberania de Deus e o cuidado do Senhor para os seus filhos. Por meio de Cristo fomos adotados, por meio de Cristo nós temos agora a oportunidade de ter um relacionamento com Ele.
E Paulo vai trazendo então ali ilustrações, e ele fala que o Senhor estabeleceu algo, um mistério que aí sim foi revelado, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através da igreja, né, o corpo, nós como cristãos vamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Ele até chega a comentar sobre os 5 ministérios, falando: o Senhor designou alguns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, e diante desses 5 ministérios o Senhor separou com um propósito, para que todos alcancem a maturidade em Cristo Jesus. Então, diante disso, nós vemos que Paulo ele chega aqui agora no capítulo 5, e começa a falar sobre a conduta de quem serve a Cristo, a conduta de quem tem uma vida com Jesus, a conduta de quem é filho de Deus. E o tema é: seja cuidadoso. Talvez na sua versão, não sei se tem alguma versão que está utilizando outra palavra do que ser cuidadoso, mas a intenção é a mesma, é você ter cuidado na sua maneira de viver, porque o inverso de cuidadoso é descuidado, certo? E quando você é descuidado, você tem consequências, assim também quando você é cuidadoso. Tem consequências boas e ruins, né? Provavelmente, na maioria das vezes, você sendo descuidado, você vai ter consequências ruins. Mas, quando você for cuidadoso, você vai ter consequências melhores, né? Devido ao seu cuidado. E Paulo então, ele traz para nós sobre essa questão de sermos cuidadosos na nossa maneira de viver. Em outra versão, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele cita: prestem atenção na sua maneira de viver. Ou seja, não viva de qualquer forma, não viva de qualquer jeito, mas tenha cuidado, pois se você está vivo, se eu estou vivo, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor, Ele tem nos guiado. E ele continua falando: não vivam como insensatos, mas como sábios. Talvez a sua versão está falando: não viva como tolo, não viva como ignorante, né? Não viva como uma pessoa que vive de qualquer forma, de qualquer maneira, mas tenha um modo de vida cuidadoso. Seja cuidadoso nos seus relacionamentos, seja cuidadoso na sua maneira de servir na casa do Senhor, seja cuidadoso nas suas finanças, né? Por exemplo, se você recebe seu salário e você não for cuidadoso com aquilo que Deus tem te dado, o que você faz? Você gasta de uma hora para outra. Dinheiro é muito fácil de gastar, o difícil é você receber, né? Não sei se você concorda comigo. Se você não concordar, depois me faz um empréstimo, tá? Mas assim, quando nós, né, recebemos, nós devemos ter cuidado com aquilo que o Senhor está nos dando. Devemos administrar, e isso é em todas as áreas da nossa vida, ser cuidadosos. Glória a Deus por isso. E Paulo ele fala: não vivam como insensato. Insensato, eu procurei no dicionário, ele nos fala que é aquele que não é são. Ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. Sabe aquela pessoa que você fala: nossa, que falta de bom senso? Ou até mesmo quando você comete alguma coisa, você fala assim: nossa, faltou bom senso da minha parte. Sabe quando acontece isso? Isso é viver de modo insensato. Isso é de viver de um modo tolo. Você não tem um bom senso em relação àquilo que você está fazendo, na sua maneira de viver. O insensato também é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. Ou seja, aquela pessoa que é difícil você manter uma comunhão, é difícil você permanecer junto, porque é uma pessoa insensata. E Paulo aqui está escrevendo e falando: tenham cuidado com a maneira de viver. Tenham cuidado com a maneira como vocês estão conduzindo a sua vida. E ele diz: não vivam como insensatos, mas como sábios.
E o que ser sábio? Eu procurei no dicionário também, apesar de ser uma palavra conhecida, mas sábio normalmente já está ligado a uma pessoa que sabe, ter um grande conhecimento em relação a alguma ciência, mas sábio também é o sujeito que age ou se expresse com moral e razão, com senso e equilíbrio, sensato, sábias palavras e sábias medidas. Eu gostei muito da parte de equilíbrio. Uma coisa difícil de nós vermos nos dias de hoje, é equilíbrio. Nós termos equilíbrio nas nossas áreas em nossa vida. Por exemplo, você começa a trabalhar e aí você quer construir a sua carreira, você quer crescer na empresa, você quer ser promovido, você quer conseguir um salário melhor, uma nova promoção, para construir algo no seu patrimônio, dar um melhor conforto para a sua família. E aí o que acontece? Você começa a trabalhar, e aí a sua vida começa a ficar desequilibrada. Ou até mesmo, você, em relação a alguma... Vai chegar a Copa, Na verdade já chegou, Hoje teve a abertura. Eu gosto muito de Copa, mas gosto mesmo. Vou até acordar mais cedo para assistir os jogos das 7 horas da manhã. Mas, por exemplo, tem uns jogos que vão ocorrer durante o meu expediente de trabalho. Aí imagina eu lá, pego o notebook, sento no sofá e vou ficar assistindo todos os jogos da Copa. Minha produtividade no trabalho vai aumentar assim, de maneira extrema, de maneira alguma. Não consigo, ainda mais homem que não consegue focar em duas coisas ao mesmo tempo. Mulher tem essa qualidade aí. Mas nós homens focamos em uma só. E se a gente até tenta, mas não dá muito certo não. Então assim, se eu for desequilibrado em relação à Copa, o que vai acontecer? Eu vou ter problema no meu trabalho. E assim é em inúmeros casos em nossa vida. Por exemplo, se você começa a ficar pensando só na questão de dinheiro, de ter dinheiro, você começa então a ficar, o seu coração vai se enchendo com uma ganância, com um desejo de construir as coisas, e você vai tendo uma vida desequilibrada. Várias áreas da nossa vida, até mesmo igreja, gente. Por exemplo, porque igreja é algo que o Senhor estabeleceu para nós vivermos como corpo de Cristo, no qual cada um tem a sua função, amém? No qual nós somos uma família para o Pai, no qual nós temos atribuições dentro da casa de Deus. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós também podemos errar neste assunto. A pessoa começa a se preocupar tanto com a igreja e deixa a sua família, não pode. Imagina eu deixo a Bruna e o Benjamin e começo a ficar aqui, toda noite eu apareço aqui na igreja, não tem nem culto aqui, eu falo, não, mas eu vim porque eu quero vir para a igreja. Não faz sentido, tem que ter equilíbrio, então, se eu venho, Bruna e Benjamin, vamos estar juntos, é lógico que existe algumas eventualidades, mas tudo em nossa vida nós precisamos ter equilíbrio. E Paulo está falando, seja cuidadoso na sua maneira de viver, não viva como insensato, com falta de bom senso, mas seja sábio, tenha equilíbrio. Glória a Deus. No versículo 16 ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Ele escreve essa carta em 60 depois de Cristo aproximadamente, de 55 a 65 depois de Cristo. Imagina que naquele tempo já havia dias maus. Paulo escreve essa carta, ele estava na prisão, então ele não estava num conforto. A prisão naquele período era bem pior dos dias de hoje. E nós vemos aqui que Paulo ele está falando, aproveite ao máximo todas as oportunidades. Você sabia que a gente só consegue aproveitar a oportunidade se a gente ter cuidado com a nossa maneira de viver? Se a gente pensar antes de agir? Se nós raciocinarmos aquilo que nós estamos fazendo e sermos equilibrados naquilo que nós estamos atuando? Não tem como a gente aproveitar as oportunidades no impulso, Não tem como nós aproveitarmos a oportunidade diante de uma pressa, você fazer as coisas de maneira insensata. E Paulo exatamente está falando isso para o povo de Éfeso, aproveite ao máximo. Hoje aqui, nesta noite, nós temos uma oportunidade. A oportunidade de estarmos na casa do Senhor e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. No decorrer da semana nós teremos a oportunidade de ir para o nosso quarto e buscar ao Senhor também em secreto.
A cada dia nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia expressa, nós temos a oportunidade de ter uma Bíblia também no nosso aparelho, iPad, celular, o que for. Nós temos essa oportunidade. Até quando teremos essa oportunidade? Não sei. Mas independente daquilo que pode ocorrer com a nossa nação, nós continuamos aproveitando as oportunidades que o Senhor nos concede. Você já parou para pensar que quando nós perdemos oportunidades, você olha para trás e fala assim: poxa, se eu tivesse aproveitado isso nesse período. Não sei se você já aconteceu contigo ficar arrependido de uma coisa que você deixou de fazer. E aí você fica nostálgico, você fica pensando: poxa, naquele período, naquele tempo, se eu tivesse feito diferente. Porque nós não aproveitamos as oportunidades. Mas Paulo aqui está falando, e ele está falando para um povo que quer morar no céu, e nós entramos nesse grupo aí de que vai morar no céu, amém, igreja? Glória a Deus. E ele diz então: aproveite as oportunidades. Versículo 17: não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Agir de forma impensada é agir da maneira impulsiva. Quem já tomou decisão impulsiva aqui? Amém, que bom, não estou sozinho aí. Amém, imagina a igreja toda fala assim: nossa, pastor aí, coitado. Nós tomamos decisões impulsivas, seja comprar algo, você vai ter uma promoção, agora vai chegar o Black Friday, essa semana. E aí, a gente sabe que tem promoção, e tem hora que você não precisa de nada, mas você está lá olhando, tanto na internet, como também você vai no shopping. É legal que tem uns irmãos que já começam a se entregar, assim, enquanto a gente vai falando. E interessante, Deus trazer essa palavra bem na semana do Black Friday, É um propósito aí, gente. Tenha cuidado com a Black Friday, tá? E você vai na Black Friday e está uma promoção lá, Por exemplo, 2 tênis por R$400, um é 300, os dois saem 400. Aí você chega lá, você experimenta o primeiro, Você experimenta o primeiro, nossa, gostei, experimenta mais um, gostei também. Só que você não está precisando de 2 tênis. E aí você, nossa, mas está muito barato, eu vou aproveitar essa promoção, essa oportunidade. Você confunde a oportunidade com a impulsão. E aí você fala: não, eu vou comprar os 2 tênis. Aí você compra os 2 tênis. Aí quando você chega em casa, você veste um, nossa, esse ficou bom. Aí você veste o segundo, nossa, esse aqui eu não gostei mais não. Quem já aconteceu isso? Já aconteceu, tá, gente? E aí você vai por impulso. Ou até mesmo quando você vai fazer grandes aquisições, Por exemplo, vou comprar minha casa, ou vou comprar um eletrodoméstico caro, E aí você vai parcelar ali em 10 vezes. E aí você vai, sempre o vendedor, ele vai te colocar na parede falando assim: não, é só hoje essa promoção. Porque se você sair daqui, acabou. Ou melhor ainda, já que é para pegar no pé, plano de academia. Esse daí é terrível, Você vai lá e fala assim: não, agora eu vou fazer exercício, atividade física, não, vou agora arrebentar. Plano verão 2024, E aí você vai lá, chega na academia, nunca fez exercício na vida. Vai lá, eles te vendem um pacote de 12 meses de R$150, mas se você fechar hoje, você vai fazer por 120. E aí o que você faz? Está valendo muito a pena. Vou fechar. Por impulso, você toma uma atitude. Você faz 1 mês de academia. E você paga os 11 meses ofertando ali, abençoando ali o dono da academia. Senhor, eu abençoo o dono da academia, eu patrocino essa academia. Isso é agir por impulso, ser o quê? Agir de forma impensada. Nós como cristãos, aqui estou citando, bem no dia a dia, mas nós como cristãos precisamos agir de forma pensada. Precisamos pensar o que nós estamos fazendo, até mesmo responsabilidade que nós aceitamos no corpo de Cristo.
Por exemplo, né, se eu aceito uma responsabilidade aqui na igreja, e aí a pessoa chega em mim, o pastor Alencar chega em mim, eu quero que você faça isso, 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 e aí você na sua impulsividade, você fala assim, não, eu quero, e é isso aí pastor, é isso que eu quero mesmo, não, pode falar, né, é 6 horas da manhã todo dia aqui na igreja para fazer uma oração, é isso que eu quero. E aí você de maneira impensada, você esquece que você tem que levar o seu filho para a escola nesse horário, mas aí fala, ixi, agora já foi, eu já fiz. Trouxe um exemplo bem diferente mesmo, mas eu quero que você pense sobre isso, de coisas que você propõe, ou até mesmo as pessoas propõem para você, mas de maneira impensada, você fala, não, é isso daqui, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Mas Paulo está aqui falando para nós, tenha cuidado, seja cuidadoso na sua maneira de viver. Tenha cuidado com aquilo que você escolhe, com as suas alternativas diante aquilo ali que está acontecendo. Tenha cuidado. Continuando o texto, ele fala, mas procure entender a vontade do Senhor. Procurar entender a vontade do Senhor. Só é possível você achar alguma coisa se você procurar. Né? Você já procurou, por exemplo, né, lá na sua casa, deixa eu ver uma coisa que aconteceu esses dias. Acho que eu estava atrás de uma bermuda, não sei. E aí eu virei para a Bruna e falei assim, eu não estou achando minha bermuda. Né? Mas sabe, né? Você dá aquela olhada no guarda-roupa assim, né? Não achei. Aí a Bruna abriu, né? Com o talento, o dom que Deus deu para ela, a visão. Ela virou, puxou uma roupa que estava e ela encontrou aquela bermuda que estava perdida. Ela só encontrou porque ela procurou. Só vê as esposas batendo nos maridos assim. Fala, Deus. Nós só achamos o que nós procuramos. Se nós queremos viver a vontade do Senhor, nós precisamos procurar viver a vontade do Senhor. Não tem como viver a vontade do Senhor sem procurar, sem buscar, sem estar diante da presença de Deus. Como você vai querer uma direção que vem de Deus se você não fala com Deus? Como eu ia achar aquela bermuda se eu não revirasse as minhas gavetas ali? A gente quer viver a vontade de Deus. Se nós fizermos uma pergunta, quem quer viver a vontade de Deus? Todo mundo, eu quero viver a vontade de Deus. Né? Você que está na sua casa também. Mas para viver a vontade de Deus, Paulo ele fala, seja cuidadoso, não viva de forma impensada, não seja insensato, mas seja sábio, aproveite as oportunidades no dia mau, mas também procure entender a minha vontade. E procurar entender a vontade do Senhor é difícil, mas o Senhor ele quer ver se a gente está disposto a procurar, se a gente está disposto a ir atrás, se a gente está disposto a querer viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. O Senhor tem algo que Ele já preparou desde a criação, desde todas as coisas Ele já destinou um propósito para mim e para você. Ele já te deu uma mala. Quem lembra dessa mensagem aí, né, meu irmão ali, a Elisângela ali? Ele já estabeleceu algo para a minha vida e para a sua vida. Ele já preparou algo, só que nós queremos viver a vontade dEle, sem procurar entender, sem buscar nele, sem passar tempo com Ele. Igreja dos dias de hoje, o Senhor vai vir buscar uma igreja que tem relacionamento com Ele. Nós iremos passar a eternidade com Ele. Imagina a gente chegar, sabe quando você encontra uma pessoa que você não conversa, e você não conhece tanto, você fica de frente daquela pessoa e fala assim, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá frio, né? Começou a Copa, você não tem assunto. Você não consegue dialogar com aquela pessoa, você não consegue desenvolver uma conversa, porque você não conhece. Você não sabe qual livro que a pessoa gosta. Você não sabe qual música a pessoa gosta. Você não sabe qual alimento que aquela pessoa gosta, porque você não passa tempo com ela.
Deus, Ele vem buscar uma igreja que passa tempo com Ele. Deus, Ele vem buscar uma igreja que ama estar na presença dEle. Deus, Ele vem buscar uma igreja que não apenas levanta as mãos durante a adoração aqui, mas também que levanta as mãos na casa, no carro, onde quer que esteja, buscando a face do Senhor. Aleluia. Igreja, vamos ser cuidadosos com a nossa maneira de viver. Aleluia. Nós queremos viver a vontade do Senhor, mas diante de uma situação que temos uma decisão, nós somos impulsivos e tomamos uma decisão impensada. Aí Deus vira para a gente e fala assim: ô Mateus, poxa vida, por que você não consultou aqui antes? Mas Deus, Ele está querendo que nós venhamos a viver de maneira cuidadosa. Glória a Deus por isso. E continuando no versículo 18, é lindo, porque Paulo ele fala agora: não se embriaguem com vinho, né? Ele é bem assim, direto. Não se embriaguem com vinho. Ou seja, o que o vinho ele causa, né, na pessoa, quando a pessoa bebe o vinho, a cerveja também, tá? A cachaça, o que você imaginar aí de destilado entra também nessa pauta aqui. Quando a bebida ela é ingerida em excesso, ela causa alguns distúrbios na sua maneira de pensar. Em uma versão que eu tenho bem tradicional em casa, eu achei muito interessante, ele fala que a bebida, eu até anotei aqui para compartilhar: não se embriaguem com vinho, que é a porta para devassidão. Ou seja, o embriagar, o você perder o controle, é uma porta que você está abrindo para viver de maneira descontrolada. Paulo está falando aqui para nós o seguinte: seja cuidadoso, não age de forma impensada, não seja tolo, mas seja sábio, e não deixe que o descontrole venha tomar o seu coração. Não deixe que o descontrole, a devassidão, a libertinagem venha tomar a sua vida. Ele deixa bem claro ali para a igreja em Éfeso e para nós aqui também: não deixe que essas coisas vai começando a perder o controle. A pessoa ela bebe, ela se embriaga e diante ali ela fala coisas que não era para falar. Ela age de forma que não era para agir. Paulo ele se preocupa e ele está escrevendo para cristãos. Ele não está falando para o parente seu que não é cristão. Porque tem hora que a gente vê esse texto e fala assim: nossa, se aquele, eu vou chegar lá na festa da família no final do ano, que tem um monte de parente que não é crente, e eu vou levar Efésios 5, versículo 18, e eu vou no momento ali que tiver a ceia de Natal, e eles começarem a abrir as bebidas e beber de maneira descontrolada, eu vou falar: não se embriaguem com vinho. Vai até mudar a tonalidade de voz. Paulo não escreve para eles. Paulo escreve para nós. Paulo escreve para cristãos. Paulo escreve para um povo que quer morar no céu. Paulo escreve para uma pessoa, para nós que desejamos ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Então qual que vai ser a nossa atitude? É nós não cometermos essa tragédia. E aqui ele exemplifica com vinho, mas aqui tudo aquilo que você possa fazer e que perca o controle em você mesmo, isso está errado. Isso não é algo que o Senhor se agrada. E o que é lindo é que Paulo, ele fala o seguinte, né? Ele fala assim: ó, eu vou tirar uma coisa de vocês, mas eu vou dar uma melhor. Eu vou tirar algo de vocês, mas eu vou propor uma coisa muito melhor. No versículo 18 mesmo, ele fala: não se embriaguem com vinho, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras versões é interessante que ele fala: deixem-se
encher do Espírito Santo. Ou seja, uma ação no qual nós devemos tomar é deixar que o Espírito Santo venha encher as nossas vidas. É o que? É nós nos dobrarmos ao Senhor. As pessoas se entregam a tantos vícios neste mundo. Eu e você somos convidados a se entregar totalmente ao Espírito Santo. Nos entregar totalmente. E sabe quando acontece? Quando nós ficamos, pedimos ao Senhor o Espírito Santo, Ele vem com a glória dEle. Nós ficamos ali extasiados. Uma sensação incrível. Emocionamos, falamos em línguas, profetizamos, ou até mesmo apenas ajoelhamos, ou não necessariamente a sua emoção é colocada para fora, mas só o fato de você ali sentir aquele cuidado do Senhor e o Espírito Santo te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, dia após dia. O Senhor, Ele deseja encher a igreja dEle. O Espírito Santo já foi dado. Jesus, Ele falou, é necessário que eu vou para o Pai para enviar o outro Consolador. Jesus já foi para o Pai, já enviou o outro Consolador. E o que nós estamos fazendo com esse outro Consolador? O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Nós precisamos deixar Ele encher as nossas vidas, porque o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso companheiro, que diante de uma situação, que tivermos alternativas, e estivermos ali prontos talvez para tomar uma atitude impensada, o Espírito Santo vai trazer à nossa memória, não Mateus, não faça isso, mas faça isso. Mas só é possível ter o discernimento se estiver cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos nesse período de festa. Até engraçado na Copa, hein? Vocês viram que na Copa que o povo que vai para beber se deu mal, porque não pode beber dentro do estádio, em volta do estádio, né? A pessoa vai ter que beber no hotel, sair já meio alteradinha para depois ir para o jogo. Porque é a cultura deles. É diferente a cultura deles. E nós vemos que nesse período agora de Natal, as pessoas, infelizmente, elas viajam e aí vão dirigir alteradas. E quantas tragédias ocorrem, de pessoas que vão dirigir embriagadas. Agora imagina uma igreja saindo aqui, dessas 4 paredes, cheia do Espírito Santo, a tragédia que a gente vai causar no inferno. Imagina nós entendermos o nosso papel como servos e filhos de Deus e sairmos aqui, entenda bem essa palavra, embriagados do Espírito Santo, e a tragédia que nós iremos fazer em nosso trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança. O Senhor, Ele deseja essa igreja. A igreja é o momento de buscar a Ele. Igreja é o momento de enchermos do Espírito. Igreja é o momento de buscarmos o avivamento. Igreja, vamos sair da nossa comodidade, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos buscar aquele que vem. Aleluia, glória a Deus. E o que é lindo é que Paulo, ele dá uma fórmula para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ele não para por aí. Ele diz no versículo 19: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Até aqui, depois a gente lê a parte B. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si. Ele está utilizando um termo entre si. O que isso significa? Que é no meio da comunidade, da congregação. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos cantar entre si salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas isso não negligencia o seu secreto com o Senhor, porque para você saber salmos, cânticos e hinos, você precisa ir no secreto buscar ao Senhor. Você só vai expor aquilo que o seu coração está cheio. Você só vai falar com o seu irmão aqui na casa do Senhor aquilo que você tem aprendido no seu secreto com o Senhor. Como você vai expressar um salmo se você não lê um salmo na sua casa? O tempo que nós ficamos aqui é aproximadamente 2 horas. E nesse período é separado um texto bíblico
com uma exposição desse texto e uma aplicação nas nossas vidas. E nesse período nem sempre nós estamos falando de salmos. Imagina então, como é que nós iremos falar entre si salmos se a gente não lê salmos? Os salmos é um livro no qual tem 150, não são capítulos, não se chama capítulo de acordo com a teologia, mas são 150, eu nem sei como falar, pastor. Saltérios. Saltérios, muito bom, Guelph. 150 saltérios, que ali tem, desde o primeiro, de adoração e louvor a Deus. Existem salmos de adoração, existem salmos ali de louvor, de exaltação do Senhor, de arrependimento. E como nós iremos falar entre si salmos, se nós não lemos em casa? E sabe quanto tempo você vai gastar para ler uns salmos? Tirando os 119, tá? Você pode ler ele parcelado na semana. Você vai gastar no máximo, estourando, se você quiser ler com calma, com tranquilidade, 5 minutos. Eu imagino que você fica mais de 5 minutos no Instagram lá vendo os Reels. Já viu aquele negócio lá? É complicado, gente. Você entra lá, ó, você vai. De repente você vê, nossa, fiquei um tempão. O pastor Valmir, ele fala uma coisa que ele coloca até um cronômetro, assim, para não passar o tempo, porque eu não quero ficar perdendo tempo da minha vida vendo aquele negócio. Redes sociais, você entra lá e aí você vai descendo lá, ou vê o stories, vai vendo stories, de repente você passou 20 minutos e você está lá. Sabe quanto tempo você vai gastar para ler uns salmos? 5 minutos. Sabe quanto que isso vai trazer na sua vida? Muita coisa. Muita coisa. Você vai enriquecer a sua oração. Talvez, não sei orar, eu nem sei como começar uma oração. Vai lá para salmos. Vai lá para salmos que você vai ver. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei todos os dias da minha vida, que eu possa habitar em tua presença e contemplar a beleza da tua santidade. E aí você vai trazendo salmos. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Você começa a trazer salmos. E isso é uma lição de casa para o cristão. E Paulo, ele deixa esse ensinamento. Para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos cantar os salmos, hinos e cânticos espirituais. Hino, você coloca um louvor lá na sua casa, no carro, onde quer que esteja. Talvez no ônibus você coloca um louvor, coloca um fonezinho lá. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está louvando lá no meio do ônibus, lá, o povo fala, ixi, esse daí está loucão. Mas você começa a adorar o Senhor, com aquela música, com aquele louvor. De repente você está ali, cantando ali, adorando a Deus. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos a adorar a Ele. Que mais? Cânticos espirituais, é nós deixarmos o Espírito Santo conduzir. Sabe quando tem a letra aqui, mas aí de repente os ministros aqui, eles começam a fazer alguns cânticos que não está na letra, e aí você fala, ué, da onde ele está tirando esse negócio aí? Ele está tirando daquilo que o Espírito Santo está derramando sobre a vida dele. Para que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos cantar os salmos, nós precisamos cantar hinos, e também cânticos espirituais entre si. Glória a Deus por isso, aleluia. É interessante, outras versões, na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala, animem uns aos outros, ou seja, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos. Ele fala, animem uns aos outros, salmodiando, animem uns aos outros, cantando um louvor, animem uns aos outros, fazendo cânticos espirituais. Isso anima o nosso coração. Quantas vezes eu já me peguei, tem hora que você está desanimado, você está cansado, você coloca um louvor ali e o Senhor vai começando a ministrar no seu coração, e aí de repente você fala, nem lembro mais porque eu estava triste, mas agora eu estou feliz, porque o Senhor é a minha alegria. Aleluia. Continuando, e louvando o Senhor de coração com música. Louvando ao Senhor com música, com adoração.
né? Quando os instrumentos estão aqui, tá, aquela adoração começa a atingir a igreja, e nós ali vamos começando a se derramar ao Senhor, e buscar a presença dEle. O que depende é apenas a nossa atitude diante daquilo que está sendo entoado. Talvez se você não conhecer a letra, comece a exaltar o nome do Senhor. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu engrandeço o teu santo nome. Mas não perca a oportunidade nos dias maus. Seja cuidadoso. Aleluia. Continuando o texto: por tudo deem graças a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor e Jesus Cristo. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proporcionado. Se estamos de pé, é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor. Vamos aproveitar as oportunidades, igreja. Vamos aproveitar o dia de hoje. O culto não acabou, o culto ainda está em continuidade. Nós ainda vamos ter um período de adoração aqui. Nós ainda vamos adorar ao Senhor. Eu já peço aos músicos, o grupo de louvor já subir, e nós iremos adorar ao Senhor. Nós iremos buscar ao Senhor, mas com o entendimento de que nós iremos aproveitar essa oportunidade. Vamos ser cuidadosos, igreja. Não vamos levar este culto apenas como mais um que eu frequentei. Não. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos levar esse culto como uma oportunidade que Deus está me dando, de buscar a presença dEle, de buscar a face dEle, de buscar a presença dEle. E enquanto o grupo de louvor se prepara, eu já convido você a fechar os seus olhos e já falar com o Pai, e já falar com o nosso Deus, e já falar com o nosso Senhor, e já pedir para que o Espírito Santo Ele venha começar a tocar no seu coração. Saiba que hoje é uma oportunidade. Talvez faz tempo que você não sente a presença do Senhor. Talvez faz tempo, nós somos uma igreja continuista, faz tempo talvez que você não fala em línguas. Hoje é dia do Senhor despertar este dom novamente. Talvez faz tempo que você não chora na presença do Senhor. Hoje é dia, hoje é a oportunidade. O Senhor nos trouxe essa mensagem porque Ele deseja ver uma igreja cheia do Espírito Santo. O vinho, o se embriagar leva ao descontrole, e as pessoas elas não pensam duas vezes antes de se embriagar, elas só fazem. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós temos a oportunidade de escolher: eu quero mais, eu desejo mais, eu anseio por mais, eu quero experimentar o rio de águas vivas brotando do meu interior, eu quero experimentar uma chama no teu espírito, no meu coração. Oh Espírito Santo, vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh aleluia. Eu vou pedir para os pastores, se vocês puderem andar pela igreja intercedendo pelas vidas. Nós desejamos algo diferente nesta noite, igreja. Se vocês estão comigo nesse mesmo desejo, vamos sair da nossa zona de conforto. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, enquanto você for buscando o Senhor, a face do Senhor, o Senhor vai te curar, o Senhor vai sarar as suas feridas, o Senhor vai te libertar de uma depressão, de uma tristeza, o Senhor vai tocar no seu íntimo. Busque ao Senhor, busque a presença do Senhor, busque a presença do Senhor, busque a presença do Senhor. Se você relembrar de alguns salmos, começa a salmodiar, começa a falar: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós desejamos mais, Senhor. Nós desejamos sair daqui, meu Pai, tomados pelo Teu Espírito.